Tem sonho que. Ou, não, tem sonho que a gente acorda até como se realmente tivesse acontecido, né? E verdadeiramente, Deus, ele me deu esses sonhos para despertamento, entendeu? Isso que aconteceu comigo foi um sonho para, de fato, despertamento. Aí eu vou explicar o significado do sonho, para os irmãos entenderem, né? O significado do sonho, que Deus me deu discernimento, do significado do sonho, até para poder me despertar, entendeu? Na fé. É bom falar mesmo. Porque assim, Então, tá bom. tem muita gente que, igual você falou no começo, né? Tem a fé natural, de que tem algo que é superior a nós. Às vezes até ora também, né? Enfim, para esse Deus que elas acreditam, né? Que às vezes não é o Deus da Bíblia, mas que não conhecem a Bíblia, né? Enfim. E às vezes não sabe, assim, que Deus fala por sonho, que Deus sabe, essas coisas assim, que hoje em dia a gente vive, assim, profecias e tudo. E às vezes até Deus tá falando com essa pessoa e essa pessoa tá, tipo, sabe, assim, não tá conseguindo identificar a voz de Deus. É verdade. Bom, acho que pode falar Já agora, né? tá ali. Ó, Na hora que você quiser que eu volte, é só você falar. Se achar que o número de pessoas tá bom. tá, Ah, não, já que só para saber isso depois. eu também tô. Ah, eu acho essa a ótima parte também pra gente poder. Porque assim, eu sabia que ia dar mais de uma hora. Porque um dia eu tava dando meu testemunho aqui, foi o dia que o Diego ia falar sobre. Ele ia falar sobre conversão. Aí eu Ei, comecei a dar meu testemunho e pensei que ia ser rapidão. Na hora que eu vi, já tinha dado, tipo, acho 40 minutos já que eu tava ah, dando meu testemunho. Aí eu falei, tipo, não acabei de dar, tipo, falei tipo, rapidão, resumido, igual você fez lá no YouTube, bem resumidão. E aí ele já começou a dar aula lá, explicar e ficou um tempão. Aí eu já falei, já sabia que ia ter que ficar mais tempo. Mas foi bom esse corte agora, porque o pessoal vai voltar curioso também pra ver o que aconteceu, né? quero mais. A É, Jaqueline falou do próximo capítulo. ah lá, já falando isso, é pra segurar aqui, né? Isso mesmo. Foi tudo bem É, cronometrado. estratégia, tá vendo? Ah, crente tem que ter estratégia. Ah, peraí, deixa eu só tirar a música aqui que eu tô gravando no Ei, podcast pra o pessoal enquete. depois ouvir também. É, lá no Spotify que eu tenho um podcast. Ah, não, bacana. Aí eu vou. Bom, já comecei, já pode falar. Então, irmãos curiosos, né? O que aconteceu no sonho? Então, desde primeiramente eu quero louvar a Deus por essa live que está edificando mais a minha fé e eu creio que está edificando a fé dos irmãos, né? E deixar registrado aqui, irmãos, que não importa de onde Deus te tirou, quem você era ou o que você fazia. O importante é que Deus te viu, te escolheu e te resgatou. Cada testemunho é um testemunho, tá? Igual você falou, tem gente que saiu, igual tem irmãos, igual o Jordânia, que está aqui na live, que era ex-traficante, congrega com a gente, ficou de 10 a 11 anos no tráfico, para hoje ser servo de Deus. Então o testemunho dele também é muito impactante. Até te reserva um dia se você quiser fazer com ele uma live também, é benção. A história dele Nossa, que é legal. tremenda. O Jordânia é de qual igreja? O... Aí o que aconteceu comigo, né? Aqui, o Jordânia é de qual igreja? O Jordânia é da minha igreja, congrega junto comigo. Tá. Eu A Jaqueline falou pra depois eu fazer um testemunho com a Jennifer. Quem que é a Jennifer? com a Jennifer, minha esposa? Sua esposa? É a Jennifer, minha esposa, Jaqueline? Ou é outra Jennifer? Deve ser, tipo assim, pra falar como que foi essa questão, tipo, como que ela te via antes e depois, né? Com certeza, ela deve ter muita coisa pra Ah, compartilhar tá. com as nossas Ela vai jovens. falar. Conheceu muito bonito, né? Aquela coisa toda. Ah, gostei. Mas aí depois ela falou que faz, sim. Ela falou que faz. É benção. Ótimo. É Então mesmo. vamos lá. Vou Acho que já dá fazer. para. Pode, Pode. né? Pode. Então, irmãos, na parte do sonho, Deus ele me deu esse sonho, né? Onde eu sonhei que os meus dois irmãos tinham praticamente falecido nos meus braços por causa de um erro meu. Isso foi uma semana antes de eu aceitar Jesus como meu Salvador.
Eu acordei desesperado na madrugada, eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dos meus irmãos e orei pela vida deles. Eu nunca tinha feito isso. E eu orei a Deus e eu ajoelhei no chão e eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, é muito difícil para mim largar tudo que eu estou fazendo para servir ao Senhor. Por que você está rindo? Achei muito sincero, tipo, assim, ó, tá tenso, não vai dar não, acho que não vai dar não. Era praticamente assim. Eu falava assim, Senhor, é muito difícil largar o que eu estou fazendo, porque eu pensei no Wesley, que tava lá na cidade dos avós dele, que estava lá, na dupla, no CD e o DVD que estava para ser lançado no começo do ano. Lembra que eu te falei? Uhum. E da Eu questão do pensei, site ter ajudado tudo, né? eu pensei na minha tia como empresária, que estava investindo um dinheiro, e quando fala em dinheiro, você já viu como é que o povo fica bravo. Eu pensei no meu tio, na ajuda desde pequeno que me deu. Eu pensei na minha mãe, nos meus parentes que são apaixonados com esse negócio de música. Aí eu levantei pela madrugada, orei ao Senhor, e foi praticamente a primeira vez que eu acho que eu tive uma conversa de fato com Deus. E eu falei com o Senhor, eu falei, meu Senhor, me fala mais, Senhor, a respeito das coisas do Senhor, porque eu estou muito indeciso, eu estava muito indeciso. Aí, beleza, no decorrer da semana, Thalita, eu tive esse sonho com os meus irmãos, deu para os irmãos entenderem, né? Deu. Nesse sonho, Deus estava querendo falar comigo o seguinte, que dependendo se a minha resposta fosse sim ou não para a minha conversão, os irmãos que são espirituais vão entender, Deus poderia tocar em pessoas que eu amo por causa de mim, entendeu? Pessoas da minha família ou pessoas que eu amo poderiam sofrer consequências por causa da minha rejeição, vamos dizer assim. E eu fiquei muito mexido com esse sonho, muito mexido mesmo. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai tocar na minha família, Senhor. Deus pode fazer isso, irmãos, Ele é Deus. Eu percebi que eu tinha pressa em fazer uma obra na minha vida. Só que eu estava rejeitando. Aí quando foi um pouquinho antes, Thalita, de eu ir na igreja novamente no domingo, que eu ia ir na quarta semana e foi onde tudo começou, tudo aconteceu, Deus me deu outro sonho. E o que eu sonhei agora? Eu sonhei que eu estava na pracinha do Cruzeiro, que é uma pracinha muito famosa aqui em Sarzeto, que é praticamente um dos cartões postais aqui da cidade. Uhum. E eu estava do lado de um muro, tipo numa casa, e do nada as pessoas começaram a correr muito forte, gritando, xingando, pessoas com medo, carros batendo, avião caindo, um tanto de coisa catastrófica acontecendo. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo no sonho, Thalita. Aquilo era muito estranho para mim. Aí eu peguei e tinha um cara parado do meu lado no muro, um gordinho. Eu lembro como se fosse hoje que tivesse acontecido isso comigo. Isso não sai da minha mente mais. Foi para me marcar mesmo a minha história. E eu virei para essa pessoa e falei com esse cara assim, eu falei, cara, você não tá vendo todo mundo correndo, não? O pessoal tá gritando, carro batendo, pessoas chorando, gritando, o que que tá acontecendo? Eu perguntei pro cara. O cara olhou para mim com uma voz meio diabólica, né? Muito grave. Começou a rir. Ele falava assim: você não sabe o que aconteceu? E eu, não, o que aconteceu? Aí ele virava para mim e falava assim: ele voltou. Ele voltou. Aí eu, quem voltou? Eu ficava perguntando no sonho: quem voltou? O que aconteceu? E ele falava: Jesus Cristo voltou. E você ficou para trás. Agora aguente as consequências. E eu fiquei muito desesperado, porque eu senti ali no sonho, vamos dizer assim, na pele, vamos deixar assim, o desamparo. O que é o desamparo? Eu senti muita tristeza, eu senti uma aflição tão grande dentro da minha alma, de ter tido a oportunidade e não ter abraçado a oportunidade de servir a Jesus. E ali eu entendi que a igreja tinha sido arrebatada, e que eu tinha ficado para a grande tribulação e que eu iria sofrer amargamente por ter rejeitado a Cristo. Nossa. Aí eu peguei, acordei muito suado, tremendo, com medo, eu acordei com medo, de fato com muito medo, porque eu ouvi o pastor pregar nas 3 vezes que eu fui lá, eu ouvi algumas coisas sobre... Eu tinha até medo de ler o livro de Apocalipse, até de chegar no livro de Apocalipse,
antes de eu me converter, porque a cada hora alguém falava alguma coisa, né? A respeito da volta de Jesus. Então eu tinha medo a respeito dessas coisas. Falando, nossa, o negócio de Jesus está voltando, que negócio é esse? Eu ficava me perguntando. E quando foi no domingo, eu voltei na igreja do pastor Paulo, onde eu congrego hoje. Estava eu lá, a Jennifer foi comigo, e o pastor pregou praticamente a mesma mensagem sobre o céu, sobre o arrebatamento, sobre o inferno, sobre salvação. E o pastor pregando, e aquela palavra ela ia penetrando dentro do meu coração, e eu senti o Espírito Santo batendo na porta. Sabe quando Jesus ele bate na porta e pede para entrar, que ele é educado, ele não é essa educação? Eu senti o Espírito Santo batendo na porta do meu coração e pedindo para entrar e para, de fato, transformar a minha vida. Aí começou a passar um filme na minha cabeça. Desculpe, irmão. Começou a passar um filme na minha cabeça, porque eu comecei a pensar de tudo que eu fazia, praticamente, antigamente. Passou um filme, passou eu cantando com o Wesley, passou eu de pequeno cantando em casa, passou eu viajando com meu tio, a minha popularidade, a minha pequena fama que eu tinha conquistado. Eu senti o Espírito Santo falando no meu coração que tinha chegado a minha hora e que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. Aí teve uma irmã na igreja que recebeu uma oportunidade para cantar. E eu lembro que eu estava no canto lá, que a gente, quando chega na igreja, a gente fica muito tímido, né? A gente quer sentar no fundo, não quer muito que as pessoas olhem para a gente. E eu sentei do lado lá da igreja do pastor Paulo lá, e a irmã começou a louvar, aí o hino que a irmã falava muito ao meu coração. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão forte, igual eu senti naquele quarto domingo. E eu senti que Deus quis fazer algo na minha vida, e através da minha vida, na vida de pessoas. Eu não tinha noção, eu ficava me perguntando o que eu tenho para dar, o que eu tenho para oferecer, né? Como diz o profeta Jeremias, eu não sei falar, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Espírito Santo me dava certeza de que Deus tinha uma obra tão grande na minha vida, que se eu entregasse a minha vida a Cristo, era somente eu confiar. E aí eu fiz uma prova com Deus aquela noite, eu fui meio doido. O pastor estava no altar, glorificando a Deus, enquanto a irmã estava louvando, e eu falei no íntimo do meu ser com o Senhor, só eu e Deus ouviu isso. Eu falei, Senhor, se for para o Senhor me chamar para a sua presença, eu não quero te servir de qualquer jeito. Eu quero te servir da forma correta. E eu quero te pedir um sinal, Senhor, apenas um sinal. Eu preciso de um abraço do Senhor, apenas um abraço. E quando se passou exatamente de 10 a 15 segundos dali, o pastor Paulo desceu de cima do altar, cutucou meu ombro e falou comigo, varão, o Espírito Santo mandou vir aqui te dar um abraço. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Esse é o nosso Deus. Amém. Na hora que o pastor me deu um abraço, eu vi que era confirmação. Eu falei, não tem como correr mais, não tem como rejeitar mais. O Senhor tem uma obra na minha vida e eu tenho que receber Ele como meu Salvador. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou falar com Wesley, eu não sei como que eu vou falar com meu tio, eu não sei como que eu vou falar com o empresário, eu não sei, mas naquela noite eu percebi que Deus é misericordioso, que Ele não tinha levado em conta tudo que eu tinha feito no meu passado. Ele não tinha levado em consideração aquele Gabriel que viveu uma vida errada durante anos, que fez muitas coisas erradas. Eu já fiz muita coisa errada na minha vida, irmãos. E ali eu vi a mão de Deus sobre a minha vida e eu falei, é agora. Aí o pastor terminou o culto, ele viu que eu chorei muito, ele saiu de lá e me abraçou. Ele falou que Deus era comigo e que grande eram as promessas de Deus. Eu criei naquilo, guardei no meu coração e falei, eu quero viver isso, eu quero sentir mais disso. E ele fez o apelo. E por questão de segundos, eu fechei a minha boca como se algo tivesse travado a minha boca. Ele falou, tem alguém aqui essa noite que quer receber Jesus como seu Salvador, que quer reconciliar, ou quer fazer parte desse ministério? Aí ele terminou o culto, ele deu a bênção apostólica e eu não fui lá na frente. Só que aí o Espírito Santo falou, meu coração fala. Eu falei com a Jenny, que eu falei, irmão, vai lá e fala com o pastor que eu quero aceitar Jesus, que eu estava com vergonha. A Jenny foi lá e falou com o pastor. Aí o que o meu pastor fez? Sendo doidão do jeito que ele é, por isso que ele é conhecido como fiação, fogo puro. Ele ligou a caixa de som da igreja, chamou os irmãos para voltar para trás, falou, aqui, irmãos,
O jovem cantou do mundo, acabou de aceitar Jesus como Salvador, irmãos. Os irmãos começaram a glorificar a Deus ali naquela igreja. O pastor orou pela minha vida e a partir dali a minha vida começou a mudar. Eu fui para casa marcado com o que tinha acontecido. E eu estava muito, muito, muito perdido em algumas coisas, porque eu não sabia o que ia acontecer dali para frente. Eu não estava pensando no que eu ia ou não poder fazer, igual eu te falei no começo da outra live. A única coisa que eu tinha no meu coração é que eu tinha crido no Senhor, eu tinha recebido Ele na minha vida, e a partir daquele momento meu nome estava escrito no livro da vida. Amém. Mas eu percebi que eu precisava de um processo, Thalita, eu precisava de um processo. Aí o que aconteceu? Eu não sabia como terminar a minha dupla. E eu comecei a caminhar para a igreja. E eu lembro que lá no Pastor Paulo, na época, estava em época de festividade de jovens. E eu ficava vendo a mocidade cantar e eu ficava doido para estar lá no meio deles. O Pastor Paulo, pai na fé para mim, ele pediu para me sentar junto com a mocidade. Aí o pessoal arrumou calça para mim, social, sapato, blusa social. Eu peguei gravata do meu sogro. O pessoal começou a me dar um tanto de roupa para eu poder vestir. Eu usava brinco na época, usava um tanto de pulseira, de correntinha. A Jennifer chegou a falar comigo: ô, você vai ter que tirar o brinco e tal. Você tá... Aí eu meio que apelei, né? Falei, não, que não sei o que tem a ver o brinco, né? Eu tava chegando, recém-convertido. Só que aí eu tirei o brinco, joguei fora e não senti vontade de usar mais. As correntinhas, os cordões que eu usava na época, eu senti de Deus de jogar fora e não usei mais. E eu comecei a fazer parte daquela mocidade, comecei a cantar lá junto com a mocidade, mas eu não ganhava oportunidade, porque eu estava em processo, né? Novo convertido. Mas eu estava lá no meio e eu louvava a Deus com um volume maior que eu tinha no meu pulmão, porque eu queria agradar ao Senhor, eu queria fazer para o Senhor. Eu via os irmãos lá da igreja cantando no microfone, eu ficava doido para pegar o microfone para poder cantar, aquela ansiedade. Só que nisso, Thalita, eu ainda tinha a minha vida externa aqui fora, que precisava ser resolvida. Eu fiquei pensando em uma forma de como terminar a minha dupla. Porque por mais que eu tinha me convertido, eu tinha, querendo ou não, uma amizade com o Wesley. Eu tinha uma amizade com ele. E para sua surpresa, o Wesley é evangélico. Ele era evangélico. Ele era antes também. Ele é evangélico, porém, ele vive naquela ilusão que eu vivia. Ele ia na igreja, mas não era praticante da palavra. Então, tipo assim, eu espelho nele para poder servir a Cristo. Então, para mim, o que eu estava fazendo lá junto com ele era super normal. Aí, quando foi no final do ano, eu peguei e tinha um amigo meu, o nome dele é Maico, ele participou de praticamente todo o processo da minha conversão. Ele esteve junto comigo lado a lado praticamente, na igreja e tal. Hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor e eu continuei perseverando e estou até hoje, mas ele se afastou. Mas o começo da minha conversão, ele foi de testemunha de tudo que aconteceu comigo. Aí o que aconteceu? Eu não precisei mandar mensagem para o Wesley. Quando foi no final do ano, depois do ano novo, no dia 1º de janeiro, eu já tinha me convertido ao Senhor, eu fiquei muito com medo de algumas coisas. Aí o Wesley pegou e me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando comigo que ele estava em Goiânia, que ele estava lá, né, que eu te falei que ele tinha viajado, e que ele iria ficar por lá. Ele iria ficar por lá, a namorada dele era de lá, e que ele tinha arrumado um serviço lá, e que ele não iria voltar para Sarzedo mais. E que ele estava terminando a dupla comigo, porque a gente estava tendo muita atrito e tal, mas que ele me amava muito, que eu ajudei ele demais, que ele era muito grato a mim, e ele me desejou muita sorte na minha carreira solo, individual, né, vamos dizer assim, só o Gabriel. Aí quando ele mandou aquela mensagem para mim, eu falei, foi de Deus. Graças a Deus. Eu não precisei mandar mensagem, não precisei fazer nada. Só que agora ainda tinha a minha tia. Que era o que estava me preocupando mais, pelo fato de envolver dinheiro, né? Isso é da família também, né? E o que eu fiz? Eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu só vivia de música, Thalita. Era pouco, mas eu só vivia de música. Vivia de música, eu tinha minhas continhas de telefone, minhas coisinhas que eu pagava, e os shows que eu fazia, né, os eventos que eu fazia, dava para pagar minhas contas durante o mês. Após a minha conversão, eu fiquei mais ou menos
4 meses parado, sem trabalhar, sem fazer nada. Ah, tá. Aí eu vou voltar um pouquinho antes dos 4 meses para vocês entenderem. Comecei a orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria, para Deus me dar sabedoria sobre como falar com a minha tia, que eu não ia cantar mais música secular, né, no mundão mesmo, que eu iria servir a Jesus Cristo, com os planos que ele tem para mim, seja louvando, seja pregando, da forma que ele quisesse. Aí, quando eu penso que não, eu fui e chamei esse amigo meu, o Maico, que estava fazendo parte desse meu testemunho do começo da minha conversão, para ir comigo lá na casa dela, para conversar com ela. E a aparelhagem de som que ela tinha comprado para nós estava toda na minha casa. O som tinha custado um valor um pouco alto, igual eu te falei, e estava tudo lá em casa. E eu estava usando aquele som para louvar lá em casa. Eu ligava, ficava cantando umas músicas lá e tal, aquela coisa ensaiando, para poder louvar na igreja, que eu estava ansioso para receber uma oportunidade. Aí, quando eu chego na casa da minha tia, irmãos, vai recebendo aí de Deus, que Deus, quando ele tem plano na vida da gente, ele trabalha na vida da gente. Amém. Eu cheguei na casa da minha tia, levei esse amigo meu, o Maico, falei com a Jennifer que eu ia lá conversar com ela. Ela falou, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Só que eu tava com medo, eu tava com um pouco de medo. Lógico. Então ela vai me cobrar, como é que eu vou fazer para pagar, stand de dinheiro, CD, DVD, tava para lançar agora no começo do ano. Foi tipo jogado fora, né? Então, aí eu peguei, Thalita, quando eu cheguei lá, ela muito simpática e tal, cheguei, sentei lá na mesa, eles serviram um café pra gente, né? Pra mim e pro Maico. Ela perguntou o que eu tinha de fazer lá. Falou que eu tava sumido, que eu não tava dando explicação de muitas coisas e tal, perguntou do Wesley. Aí eu virei pra ela e falei com ela assim, ô tia, o Wesley foi pra Goiânia, ele tá em Goiânia, ele vai ficar lá em Goiânia, não vai voltar pra cá, e a gente acabou terminando a dupla. Então agora você vai cantar sozinho? Eu falei, não vou cantar sozinho, não. Eu entrei pra igreja, falei com ela de jeito, eu entrei pra igreja, Assembleia de Deus, e eu me converti ao Senhor. E eu resolvi não fazer mais o que eu faço, não parar de cantar, mas cantar música secular. Falei, eu não quero mais cantar música secular, música do mundo, que o Espírito Santo me convenceu que é errado o que eu estava fazendo. E eu queria ter para você, para a senhora. Falei, cara, eu tinha muito respeito, falei, para a senhora. Aí a minha tia, olha para você ver agora o mistério. Minha tia olhou para mim, ficou meio muda, assim, meio sem acreditar, e o olho dela encheu d'água. Aí quando o olho dela encheu de água, Thalita, ela virou para mim e falou comigo assim, como é que é? Você tá na igreja, você parou de cantar, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu falei, e minha tia também é evangélica, tá? Ah, tá. Aí eu peguei e fiquei calado, né? Ela virou e falou, encheu o olho d'água e falou para mim, falou assim, Gabriel, deixa eu te contar um negócio, você acredita? Eu falei, o quê, tio? Essa noite eu tava dormindo e eu sonhei que eu estava na igreja e que você estava pregando nesse culto que eu estava. E quando você pregava uma palavra que era como se estivesse me dando uma lição de moral. E eu ficava com raiva, porque eu falava assim, Gabriel pregando para mim, porque minha tia me conhecia. Uhum. Eu acordei assustada, chamei meu esposo, o esposo dela, e falei com ela, eu sei que o Gabriel estava na igreja e tal, né? Sonhei que ele estava na igreja cantando, pregando, e era muito estranho esse sonho. Ela, na hora, ela meio que não acreditou. Aí ela pegou e começou, tipo, a chorar. Aí eu entendi que antes de eu ir na minha tia comunicar para ela que eu tinha separado a dupla e que eu tinha me convertido ao Senhor, Deus já havia preparado o coração dela. Glória a Deus. Antes, nossa, glória a Deus. Ela virou para mim, Thalita, e falou comigo assim, amém, Gabriel, amém. É o melhor caminho que você escolheu. Vou te cobrar nada, você não tem que me pagar nada. A única coisa que eu vou querer é a aparelhagem de som, porque eu vou tentar revender ela para tentar conseguir em parte o dinheiro que eu investi. Uhum. Mas você não vai me pagar nada do DVD, você pode ficar tranquilo que eu vou terminar de pagar. E ela foi falando, e meu olho enchendo d'água, e meu amigo que estava lá comigo, ele começou a arrepiar, eu também comecei a arrepiar, e eu falei, Deus está no negócio. E eu comecei a glorificar o nome de Deus ali naquele lugar, e eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido comigo na igreja, aquela coisa toda. E resumindo, eu saí dali maravilhado. Antes de eu ir lá, Deus já havia mostrado para ela que eu estava na igreja. Glória a Deus. E
Ah, impactado, impactado, dando glória para Jesus. Então eu tenho que pagar mais. Meu Não, Deus, meu e Deus. vendo também como que Deus é grande, né? Como que ele faz todas as coisas mesmo, né? É aquele negócio, né? Deus ele continua sendo Deus, independente do que eu seja, do que eu faça. Ele é Deus. Mas ali eu percebi que houve, vamos dizer assim, ai meu Deus, qual que é a palavra? Houve algo condicional, houve algo condicional. Porque eu estava de fato buscando, desejando, querendo conhecer mais a Cristo, receber mais de Cristo. Eu estava tão aflito nas minhas preocupações, no que de comer, no que de vestir, o que eu ia fazer. E ele falava comigo, não te preocupa com o dia de amanhã, eu estou no controle. E ele esteve no controle naquela situação. Ele mostrou para minha tia que a minha tia havia me visto na igreja, e eu não cheguei a falar com ela que eu estava indo para a igreja. E outra, minha mãe só foi ficar sabendo que eu estava indo na igreja depois de quase um mês e meio. Minha mãe não sabia que eu estava indo para a igreja evangélica. Aí quando aconteceu isso com a minha tia, Thalita, eu vou e passo mais uma prova na minha vida. Você lembra do meu tio, que eu te falei, que era muita Ah, pegada, tá. que é muita pegada, que me Aham. ajudou? O Meu tio cantor, ficou né? sabendo, meu tio ficou sabendo que eu tinha separado a dupla e que eu tinha ido para a igreja. A minha mãe descobriu que eu estava indo para a igreja porque eu estava chegando muito sujo em casa, porque eu estava indo para um monte de madrugada. Aí ela pegou e começou a perguntar por que a minha roupa estava tudo suja, o que eu estava arrumando, estava tudo sujo de terra, um tanto de coisa e tal. Aí eu fui e contei, falei, ô mãe, ó, eu tô na igreja, eu mais o Wesley terminou a dupla, ela, o quê, menino, você tá ficando doido? Meio assim, começou meio que me xingar, porque Aham. eu não sou católico, fui ensinar de uma outra forma, e quando ela começou a falar comigo aquilo, meu coração quis se entristecer, mas eu percebi que não era dela aquilo, era espiritual. Aí o meu tio pegou o carro e foi lá em casa, lá na casa da minha mãe. Thalito, meu tio ficou lá na minha mãe o dia praticamente inteiro, inteiro, tentando me convencer a voltar a cantar. Volta a cantar a música sertaneja, volta a cantar, não tem nada a ver, não é pecado não. Ele xingou o pastor da igreja. Eu sei que o que ele fez aqui também foi espiritual e porque ele me ama muito. Então ele achou que, É, tipo assim, eu tava minha vida no lixo, meus é, sonhos, tudo é. no lixo. E ele Aí ele viu que você virava. tinha talento também, né, pro negócio, né? Isso aí ele virou e falou para mim, ó, você está jogando sua vida na lata de lixo. Ele falou, esse pastor não te conhece, não te carregou no colo. Eu te carreguei no colo, eu te conheço, eu sei quem que é o Gabriel, eu conheço o Gabriel. E aquilo isso ia mexendo com o meu psicológico, com o meu emocional. Só que quando eu me converti, no começo do ano, quando eu resolvi aceitar Jesus, eu ganhei um presente de um amigo meu, que era o Magno. Ah, Eu ganhei um livro que se chama O Pão Diário. Esse Pão Diário ele é um estudo bíblico que você faz, que ele te capacita a ler a Bíblia em um ano, e ah, todo dia você faz um tema desse livro, você lê o Antigo e o Novo Testamento, alguns capítulos, e tudo que o meu tio falava comigo era o que eu tinha lido e estudado naquele dia. Então eu tinha resposta para tudo quando ele vinha me indagar, falando contra a igreja, contra algumas coisas que ele não concordava. Ele xingou o pastor, ele falou que ele ia lá na igreja conversar com o pastor, que o pastor fez uma lavagem cerebral na minha cabeça, que ninguém me conhece, mas quem me conhece é ele, é a minha família, que não sei o quê. E eu falava com ele, não, tio, não vou não, não vou não. Aí, com muita insistência, ele quase conseguiu me convencer a cantar. De tal forma que eu cheguei a falar assim. Falei, não, tio, ele me chamou, sabe para fazer o quê? Ele me chamou para ah. fazer dupla com ele. Com ele. O negócio estava tão forte pro meu lado que o meu tio, 18 anos de carreira na música, uma certa popularidade, tem uma vida estruturada, tinha uma dupla que tinha um bom nome, não só em Sarzedo, mas em outras regiões. Ele tinha separado a dupla dele também, incrivelmente, no final daquele ano, e ele me chamou quem para fazer dupla com ele? Eu. Aí eu fiquei na corda bamba, eu falei, meu Deus, é meu tio, o que eu faço? Eu peguei e falei para ele que eu ia aceitar o convite na igreja. Aí ele falou comigo como que ia ser a forma do dinheiro, né, e tal. Falou que a gente ia começar a sair e tal, para fazer show. Ele falou que eu poderia levar minha Bíblia, ler minha Bíblia, orar, que era só minha profissão. Ele falando comigo. Aí beleza. Quando meu tio foi embora, na casa da minha mãe,
que ele fechou o portão, que eu fechei o portão da casa da minha mãe, o Espírito Santo falou no meu coração, manda mensagem pro seu tio agora e fala para ele que você não vai aceitar o convite. Aí o meu tio foi embora, eu mandei mensagem para ele, falei, tio, infelizmente é bem maior do que eu, que já não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para minha vida é que eu permaneça da forma que eu estou e eu não posso voltar a fazer o que eu fazia. Eu não consigo mais fazer. Eu falei com ele, eu não consigo mais. Não consigo. E nisso, meu tio entendeu, falou, amém. É o melhor caminho que você escolheu. As pessoas sempre usam esse argumento, né? É o melhor caminho que você escolheu. A pessoa não está disposta a ir para o mesmo caminho que você. É o melhor que tem, mas não quer ir. Aí eu virei para ele, né? Falei, amém e tal. Continuei perseverando. Muita gente no começo não acreditava na minha conversão, porque pela forma que eu era, as pessoas me conheciam. E aí, Thalita, o Espírito Santo começou a me moldar, me moldar mesmo. O Senhor começou a mudar a minha maneira de se vestir, não somente pelos usos e costumes da minha igreja, que o meu pastor ele não teve que me forçar a nada, mas o próprio Espírito Santo ele começou a me moldar em várias coisas. E eu me vi mudando mesmo, mudando radicalmente mesmo, de forma muito rápida, num tempo muito curto. Aí eu peguei e comecei a frequentar mesmo o pastor Paulo. Eu estava na igreja praticamente segunda a domingo, todos os dias. Era monte, igreja, monte, buscando. E o pastor falou comigo que eu ia ser batizado no Espírito Santo, e eu criei naquilo. E com 3 meses de ministério na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo no monte. Olha, fui batizado com o Espírito Santo. E depois desses 3 meses, quando teve a festividade de jovens lá na igreja, você lembra que eu te falei que eu estava desempregado, né? 4 meses, né? Eu vivia de música, né? As contas começaram a apertar lá em casa, minha mãe começou a me cobrar, porque eu morava com a minha mãe, você tem que ajudar, que não sei o que e tal, eu sei que você está na igreja, mas ninguém vive de fé, ela falando esses negócios, né? Carregando e tal. Aí eu, amém, mãe, amém. Eu fui orando a Deus, eu fiz um ato de fé, tá? Isso é para quem tem fé e para quem crê no sobrenatural de Deus. Eu creio nisso. Glória a Deus. Peguei todas as minhas contas que eu estava devendo e coloquei no chão, me ajoelhei em cima das contas. E comecei a orar a Deus para que Deus abrisse uma porta de emprego para mim, para que Ele não me deixasse desamparado, porque eu creio até hoje que nas promessas de Deus na minha vida, Thalita, que as coisas estavam acontecendo comigo, eu não estava preocupado com nada que estava acontecendo, conta vencendo, nem nada. Eu orei em cima das contas, aquela coisa toda, naquele ato de fé. Aí passou uma semana, depois que eu tinha orado, e eu já estava participando da festividade de jovens lá no Pastor Paulo, aí um irmão bateu lá no portão da casa da minha mãe. Bateu lá no portão, me chamou lá fora, bateu um papo comigo, ele estava me ajudando também na fé também, novo convertido, né? Ele conversou comigo um tempão, aí na hora que ele foi embora, que ele ia embora, e quem estava comigo nesse dia, o Maico, meu amigo, que eu te falei que você que participou desse processo. Deus coloca sempre uma testemunha do lado para não falar que a gente é mentira. O Maico estava lá. Não, nesse dia você não estava, não. Estava só o Maico. Aí estava lá, aí pegou esse irmão, colocou a mão no bolso, colocou a mão na carteira, tirou uma quantia em dinheiro, colocou a carteira no bolso e colocou uma quantia na minha mão. Aí quando eu fui olhar a quantia, que eu não sabia o que era, eu falei, o que é isso, varão? Ele, Lopes, não abre não olha aqui perto de mim. Eu vou embora, e quando eu for embora, você abre. Já tem uma semana, tinha quanto tempo que eu tinha orado? Peraí, eu perdi. Onde você encontrou ele? Ele foi lá em casa, eu tinha orado a Deus. E ele é da sua igreja, tipo? Oi? Ele é da sua igreja? Não, é um irmão na fé, hoje pastor, que me ajudou muito também no começo da minha conversão. Ele me ajudou muito. Era um parente próximo que eu tinha e me dava muitos conselhos. E nesse ato de fé que eu fiz, eu pedi a Deus discernimento e me dar condições e abrisse uma porta de emprego para mim, porque eu precisava trabalhar, porque eu vivia só de música, cantando. Aí eu orei, passou uma semana após eu ter orado, ele apareceu lá na casa da minha mãe. Ele não entrou lá dentro da casa da minha mãe, conversou comigo um tempinho lá na rua, lá no passeio, e antes dele ir embora, ele colocou a mão na carteira, pegou alguma coisa dentro da carteira e colocou na minha mão.
Aí quando eu fui abrir a mão, ele falou assim, não abre a mão, espera eu ir embora, e quando eu for embora você olha. Deus mandou eu vir aqui te entregar, já tem uma semana, tinha quanto tempo que eu tinha orado? Uma semana atrás. Ele falou assim, ó, já tem uma semana que Deus tinha mandado eu vir aqui te entregar e eu não estava vindo aqui te entregar. E Deus estava cobrando de mim. Aí eu Glória a falei, Deus. amém, mano. Pegou e foi embora. Quando ele virou a esquina da casa da minha mãe, que ele desapareceu lá na moto lá, o Mike, esse amigo meu que estava do meu lado, eu abri a mão. Era dinheiro. Quando eu contei, era a quantia exata para poder pagar o que eu estava devendo. Das contas que estavam Glória a pagadas. Deus. Glória a Eu já Deus. saí brincando a Deus, saí pulando, rodando ali. Até eu. Glória a Glorifiquei a Deus. Deus. E o Mike que estava comigo ele ficou espantado com o que tinha acontecido, porque o Michael, nesse processo de conversão, esse amigo meu, ele estava comigo em muitos momentos sobrenaturais que eu vivi na minha vida, no começo da minha conversão. Ele até brincou comigo, me chamava de Salame, né? No apelido que eu te falei. Ele falou assim: Salame, Deus é contigo mesmo, viu? Aí eu vi mesmo. Aí Deus me abençoou. Aí pegou, eu continuei caminhando lá pro Pastor Paulo. Aí quando se passaram 3 meses, Thalita, eu ganhei a minha primeira oportunidade na igreja para poder louvar o Senhor. E eu ainda estava com equipamento de som que a minha tia tinha comprado para nós, para a gente poder cantar lá em casa. Eu peguei Uhum. esse equipamento de som e pedi o pastor Paulo para levar para a igreja. Levei esse equipamento para a igreja, montei lá aquela estrutura toda lá dentro da igreja do pastor Paulo. E um dia você vai ter, você é convidada para estar aí no nosso ministério para você conhecer. Ah, É uma com certeza. igreja É uma igreja pequena, mas que verdadeiramente ali tem a presença do Espírito Santo ali Amém. dentro. Glória a Deus por isso. Não é É o que importa, pelo né? lá, mas os irmãos que estão aqui na live, que já foram lá, são testemunha disso. Onde que É um fica? sonho que acontece ali. Onde que fica lá? Fica aqui em Sarzedo mesmo, no Ah, bairro Liberdade. Chazedo. Ah, tá. E nisso, Liberdade eu o fui quê? ganhar. Hã? Liberdade o quê? Liberdade 2. Ah, tá. Eu sei onde que é. Aqui, só te atrapalhando aí. Nossa, tem tanta gente que comentou aqui no. Calma. Eu vou ir no. Ó, o Jordan tinha falado glória a Deus, no momento que você tava aí, que você se emocionou, né, com o seu testemunho, que foi realmente maravilhoso. A Jaque falou, Jesus é lindo, Deus nos ouve, realmente nos ouve. E quando eu tinha. Eu tô atrapalhando você, mas é porque tem a ver com o contexto aqui, né? Porque o pessoal começou a falar coisas aqui e eu não queria te interromper antes. Eu tinha falado na história que eu postei ontem. Eu falei, ó, você aí que acha, tipo assim, crê em Deus, mas acha que ele não fala com a gente, tudo, vê a live, etc. Mas eu não sabia de tudo que você ia falar. E agora eu tô vendo que casou exatamente com aquilo que eu falei. Glória a É, Deus. aí a Jaque deu glória a Deus também, falou que Jesus é lindo, Deus nos ouve, que era isso que me veio à mente da história de ontem, que eu acabei falando isso. Jaque falou que os planos de Deus são perfeitos, realmente. Jaque falou que foi lindo o testemunho. A Val falou, Valquíria, da minha igreja, falou, Gabriel querido, bênção demais. Vander, nosso antigo professor, dois abençoados que moram no meu coração. Obrigada, Wander. Deus te abençoe. O pessoal está Amém. glorificando a Deus. Gleidson falou, eita, Deus maravilhoso. Val falou, ato de fé, isso chama a atenção de Deus. É a questão que você orou, né, em cima das contas aí. E o Jordani já te zoou aqui de salame. Wander falou, Deus sabe o momento certo de nos surpreender. E a Jaque falou, fogo puro. A Nath falou verdade, Wander, que Deus sabe, né, a hora certa de nos surpreender. E Wander falou que lá é uma igreja maravilhosa. Depois eu vou conhecer mesmo. Apesar que é um pouco longe, né? Mas. Ah, não é muito, muito longe, não. Só dá uns 30 minutos, mais ou menos, da igreja É. do pastor. Aí até em E o Sazeda domingo, né? Domingo, né? a gente, devido ao Covid, a gente está tendo trabalho 2 vezes na semana, né? Quarta e Ah, domingo. tá. Ah, tá. Aí segunda, quarta, sexta e domingo. Aí tá sendo só 2 trabalhos devido ao negócio da pandemia da cidade, entendeu? Ah, tá. Pode Aí, continuar aí, que eu só parei pra ler aí, que o pessoal. A Lohriane também tinha entrado aí, ela deu um oizinho.
Amém, amém. Não, quando você quiser me interromper, você pode interromper, que eu falo igual papagaio. Aí, resumidamente, para a gente ir finalizando aqui, eu cantei 3 louvores na minha primeira oportunidade na igreja. Eu lembro que eu cantei o louvor de Getsemane, que falava muito ao meu coração no começo da minha conversão, fala até hoje. Eu cantei Grandes Coisas Estão por Vir, do Fernandinho, né? E cantei Ação Valente, Você Não Pode Parar, do Anderson Freire. E quando eu fui louvar lá na igreja, foi minha primeira oportunidade, né? Aí eu arrumei um terninho lá, que eu não tinha muita roupa social. Eu até ganhei muito, meu sogro que me emprestou para me poder cantar. A minha tia foi nesse dia lá na igreja. O Espírito Santo falou o coração dela, ela chorou muito no culto. Tinha Sua tia alguns empresária, né? Isso, ela foi, eu convidei ela para ir, ela foi no culto, levou lá Não, ela foi sozinha, não tinha levado os filhos dela e o marido dela, não, foi sozinha. A Jennifer estava lá comigo, cantou junto comigo também. Minha sogra estava lá e foi uma bênção de Deus. E nisso eu fui vendo o sobrenatural de Deus na minha vida. Quando eu fui ver, eu já estava sendo batizado com o Espírito Santo. Eu resolvi, de fato, renunciar mesmo. Comecei a mudar muito. O Senhor começou a me lapidar de forma muito grande. E toda escola dominical eu estava ali querendo aprender mais e mais e mais e mais e mais. Aí, com o passar do tempo, o pastor Paulo começou a me discipular, me discipulando muito, e muitas coisas no aprendizado, né, na palavra, muita coisa. E quando eu vi, eu já estava ali também fazendo parte do corpo de professores da nossa igreja, da escola dominical, ensinando já aos irmãos, estava estudando, eu estava com muita vontade na época de fazer o curso de teologia, quando eu me converti, mas o meu pastor muito sábio conversou comigo e falou comigo que eu precisava amadurecer um pouco mais na fé. Porque o curso em si ele é muito bom, mas ele confronta muitas coisas da gente, muitas experiências pessoais que a gente tem. Tá. Aí eu prefiro deixar um pouco de tempo para depois eu começar a fazer de fato o curso. E aí Deus foi trabalhando na minha vida de forma tremenda, onde eu comecei a caminhar no nosso ministério. Os irmãos da sede, os irmãos de outras congregações começaram a me conhecer. E Deus foi me lapidando também na palavra, no ministério da pregação, que eu também amo pregar. E eu fui sendo usado nesse campo, assim, né, no louvor e na pregação. É portanto que eu me identifico muito com o ministério do pastor Samuel Mariano. Não sei se você já ouviu alguns louvores dele. Não, eu vejo. Não. Depois eu vou te mandar alguns louvores dele, igual alguns louvores dele que eu gosto muito de cantar, que ele canta pregando, ministrando praticamente. Eu me identifiquei muito com esse jeito. Comecei a cantar algumas músicas dele, o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. E no decorrer de toda essa trajetória, a minha vida começou a mudar muito, Thalita, porque eu noivei, que na época, quando eu estava lá no mundão, primeiro eu queria ficar rico, ajudar minha família e depois pensar em alguma coisa. Aí eu já com a Jennifer, na igreja, o pastor conversou com a gente em relação a gente noivar, a gente dar um passo a mais. E eu fiz um propósito com ela, né, para a gente poder andar ali em santidade, em vigilância, para a gente poder noivar e casar. A gente noivou e praticamente sem condições. Eu estava desempregado, a Jennifer também estava desempregada, eu estava fazendo bico, trabalhando de bico em algumas coisas, e chegou a acontecer até um fato curioso comigo no mundo espiritual. Você lembra que eu te falei que as pessoas que cantavam viravam para mim e falavam que, em vez de eu trabalhar, por exemplo, de servente pedreiro, e algumas coisas assim, ganhar 50, 60, era melhor eu correr atrás da música e ganhar o mesmo valor para fazer show? Lembro. Eu um pouco de preconceito com essas profissões. E por incrível que pareça, quando eu me converti, adivinha quais foram as primeiras portas que se abriram para mim? Essas mesas. Comecei a trabalhar como servente pedreiro. Eu lembro que eu fui capinar um lote, na época que eu tinha me convertido, e lembrando aos irmãos, eu praticamente vivia de música, tá, irmãos? Não é que era um preconceito, é porque era o que eu fazia, era o que eu sabia fazer e o que eu fazia de melhor. Eu não, tipo assim, eu trabalhei, já cheguei a fazer outras coisas, mas meu negócio era música. Meu foco era só música, música, música. E quando eu fui trabalhar, o meu cunhado, ele arrumou um bico para mim, tá capinando um lote e tá ajudando um pessoal numa obra na casa de um policial. Aí aconteceu algo muito interessante comigo no mundo espiritual, que eu gosto de contar isso para edificar a fé.
Eu tinha um certo problema na coluna, Jesus me curou hoje, para a glória de Deus, que Amém. dependendo da Glória a Deus. eu sentia muitas dores nas costas, se eu ficasse muito agachado, alguma coisa do tipo. E quando eu fui trabalhar naquele lugar, eu comecei a passar muito mal, que eu comecei a sentir muita dor nas costas, né, aquela coisa toda. E o cara, eu trabalhei numa casa que era de 4 andar, 4 andar. Aí o cara falou comigo assim, ó, pega o saco de cimento lá embaixo e sobe e deixa lá no último andar para mim. Eu falei, amém, né? Vou subir dando glória a Deus. Aí eu peguei o saco de cimento, quando eu cheguei no segundo andar da casa, aí eu senti uma voz, isso é no mundo espiritual, para quem crê, tá, irmão? Eu senti uma voz falando ao pé do meu ouvido, falou assim, ó, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer isso. Larga esse saco de cimento, você está passando mal, você está se sentindo cansado, você está sentindo dor, você não precisa fazer isso não, só larga isso daí, volta com seu parceiro, aceita a proposta do seu tio, não tem problema nenhum não. Eu ouvi uma voz dessa falando comigo. Aí eu olhei assim para o saco de cimento, eu parei, como tinha pouco tempo de convertido, eu comecei a olhar tipo para trás, sabe? Falando, se eu voltasse, né? Tipo assim. Aí quando eu fui dar ouvido a essa voz, eu escutei outra voz falando comigo que Deus era maior na minha vida e que grande eram as promessas de Deus e que era para mim continuar fazendo o que eu estava fazendo e que era para mim descansar no Senhor, que Deus estava no controle da minha vida. Aí na hora ali eu já, sai daqui, diabo, você está repreendido em nome de Jesus, catei o cimento e continuei subindo os andares. Então ali eu tive uma experiência de uma guerra espiritual, no mundo espiritual. Eu, de fato, escutei demônios falando na minha mente para me desistir daquilo ali, porque era algo que eu achava que era indigno, né, para mim, na época, fazer. E Deus foi me lapidando. Com tudo que eu achava que eu rejeitava quando eu cantava, Deus fez eu trabalhar em todas as coisas que eu não gostava, só para me provar. E para fazer o no vale mesmo, no deserto, para poder me honrar mais na frente. Aí eu consegui noivar, eu mais a Jennifer noivou. Não gastamos R$ 1 praticamente no nosso noivado. Deus abençoou a gente de forma tremenda, tremenda mesmo. Glória a Deus. Aí, em seguida veio o nosso casamento. Depois de 1 ano, eu consegui fichar, trabalhei durante um bom tempo como telemarketing, lá na famosa Alma Viva do Brasil. Trabalhei lá na Alma Viva. A minha esposa também arrumou um serviço na época de telemarketing também. Só que ela trabalhava no shopping, lá no Via Shopping. E a gente conseguiu ir nas coisas do casamento, e a gente casou para a glória de Deus. E desde lá para cá, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. Hoje eu tenho a minha vida, sou casado, muito bem casado. Hoje eu tenho a minha filha aí que está na barriguinha da minha esposa, está aqui do meu lado. Tem a minha filha que foi gerada aqui, né? Está no ventre dela, que eu já amo muito, mesmo sem conhecer ainda, né? Mas é um amor que a gente não sabe explicar direito. Que vai chegar agora no começo do ano, tá marcado para nascer, acho que em fevereiro, né? Fevereiro. Jennifer ficou grávida, a gente casou no final do ano passado. Aí passou uns 6 meses, né? 6 meses mais ou menos, aí ela engravidou. Foi de Deus também, né? Os propósitos de Deus também para a nossa vida. E a gente tem caminhado, tem perseverado na fé. Hoje estou aí no curso de teologia, né? Igual a gente pôde se conhecer através do curso. Vou finalizar o curso de teologia agora, no final desse ano. E Deus, ele tem sido muito mais do que fiel na minha vida. Ele é Deus, ele é poderoso. E com base em tudo isso que aconteceu, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou diácono lá na igreja, sirvo lá na igreja, eu e a Jennifer, ela também é diaconisa. A gente foi consagrada ao diaconato ano passado. A gente estava noivo, a gente nem tinha casado. Olha, e o pastor, ele, vamos dizer assim, né, por ver e conhecer o meu testemunho, eu sempre estava ali na igreja, junto com o pastor Paulo, e eu também já ia casar em dezembro, a consagração foi no final do ano, ele liberou a nossa consagração, foi uma vitória para nós, né, vamos dizer assim, que a gente sabe que não é fácil na obra de Deus, algumas coisas, e estou rompendo na fé, tenho ajudado o meu pastor lá na igreja, tem alguns irmãos que congregam lá na igreja comigo, igual
O Jordânia mesmo tem um testemunho tremendo. Deus me usou como um instrumento de Deus na vida dele também, na conversão dele, quando ele se converteu. Então eu fico maravilhado, né? Às vezes as pessoas falam, querem ir na igreja para ver o milagre, né? Para ver o paralítico levantar, o cego ver. Mas o milagre é você ver a alma se convertendo, você olhar para a sua vida e falar, eu sou de fato um milagre na mão de Deus. E hoje eu estou aí rompendo para o Senhor. Esse foi o meu testemunho, né, de vida do Gabriel Felipe. Se você quiser entrar lá no YouTube, você digita lá Ricardo Lima e Gabriel, você vai ver que há poucos vídeos, mas foi o que eu coloquei, porque logo após o DVD ser gravado foi quando Deus me pegou. Então não deu nem deu tempo de postar muita coisa, mas eu deixei alguns vídeos. Na verdade é Ricardo Lima e Gabriel _RLG OFC de oficial. No Instagram tem umas 6 postagens, mais ou menos. Vocês vão ver como que era um pouco a minha fisionomia, como que eu era. Eu era muito diferente do que você está vendo aqui no vídeo agora. Os irmãos estão assistindo. Meu cabelo era louro, muito grande. Eu usava o cabelo todo para trás, usava uns brincos aqui na orelha e tal, aquela coisa toda. Estilo cantor sertanejo, universitário, misturado com um pouquinho de raiz. E lá no YouTube também tem alguns vídeos lá da prévia da gravação do DVD que eu fiz, no lugar onde eu fiz, a estrutura que eu gravei, como eu estava, né, a caracterização, como era o lugar. Então tem lá no YouTube, se você tiver curiosidade, fala, não, eu quero ver mesmo, como é que esse menino era, você vai ver que tem o testemunho também no YouTube, que você chegou a assistir, né, que eu mandei no grupo. Se você tiver curiosidade lá, você que está aqui, você vai lá e veja como Deus é poderoso na nossa vida. E aqui eu quero finalizar dizendo o seguinte, a Bíblia ela vai dizer que Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, correto? E literalmente eu era um louco, e o Senhor ele me transformou, ele me regenerou, ele me justificou. Amém. E ele me através da sua graça e da sua misericórdia. Não há uma escolha melhor do que eu fiz na minha vida em receber a Cristo como meu Salvador, porque Ele me moldou, Ele me mudou, Ele me transformou. E você que está assistindo aí outrora, você deve às vezes estar passando pelo mesmo momento que eu passei, um momento de dúvida, um momento de pensar como parar de fazer alguma coisa para servir a Cristo. O conselho que eu te dou é o seguinte, a partir do momento que você começa a viver uma vida para o Senhor, já não é você mais que vive, mas Cristo vive em você. Então, automaticamente, você vai começar a se parecer mais com Cristo e menos com você. Então, quando você começa a seguir ao Senhor, Ele próprio vai te mudando. Você não é forçado a nada. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando. Cada um tem um testemunho. Seja ele o mais pavoroso, seja ele o mais sofrido, ou seja ele igual o meu. Mas cada um de nós sabe de onde chegou. Como não foi fácil para nós, porque o Evangelho hoje ele é renúncia. Ele é renúncia. Não tem como você falar do Evangelho sem você falar de renúncia. E eu escolhi renunciar. Eu escolhi entregar a minha vida ao Senhor e deixar que Deus trabalhasse na minha vida. A minha promessa hoje, que igual eu estava pregando ontem para uma parente minha que estava aqui em casa, eu estava falando com ela. Geralmente as pessoas sempre falam para a gente, Thalita, que Deus tem grandes promessas nas nossas vidas e grandes obras nas nossas vidas. Nós cremos nisso e abraçamos isso. Mas a maior promessa, a maior alegria é a alegria da salvação. De ter uma vida eterna. O restante é consequência daquilo que você faz para o Senhor. Isso vem de bom grado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa palavra se cumpriu na minha vida, está se cumprindo na minha vida. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar tudo isso com vocês, de ter pessoas maravilhosas ao meu lado, principalmente pessoas que oram pela minha vida, oram pela minha família, pela minha esposa, pela vida da minha filha que vai nascer. E eu só tenho a agradecer a Jesus. Eu, se fosse o Gabriel, pelas minhas forças, pela minha capacidade, pelo meu dom, pelo aquilo que Deus me deu, eu jamais seria o que eu sou hoje. Se eu sou o que sou, é porque Cristo quis que eu fosse assim, e eu deixei que Ele atuasse na minha vida de forma maravilhosa através da graça, para que Ele me transformasse. Então, como eu disse lá no YouTube, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Basta você crer e deixar que o Espírito Santo trabalhe.
Esse foi o meu testemunho. Vocês Muito tenham bonito. vocês. Ô, Gabriel, assim, pelo testemunho que eu tinha já ouvido lá no YouTube, eu não imaginava a grandeza que era, né? É claro que se eu te chamar daqui a um ano, vai ter muito mais coisas assim pra você poder contar, né? De que Deus fez na sua vida. E é muito bom a gente ouvir isso, sabe? É, Louvado aqui seja. no, né, aqui no Palavra, eu sei que tem pessoas de todo tipo, sabe? Não tem só cristãos aqui que me seguem. E eu creio que essa palavra vai edificar a vida de todo mundo que ouvir em nome de Jesus, né? E aí o Wander falou que é pra você cantar, Jordane falou que é pra você cantar, Jordane falou bem do Wander, Wander falou que Jordane também é uma bênção. Depois, Jordane também falou que o ministério do Wander é uma bênção, eu também acho, que o Wander canta demais. Não, falando nisso, Tá bem. aqui não, só contando um breve aí do Wander. Wander chega lá domingo na igreja e fala assim: oi, irmãos, eu estou sem voz. Aí eu pensei, aí ele começou a falar de Mateus e tal, eu pensei, nossa, tipo assim, que triste, né? Ele só vai, tipo, não vai cantar, né? Não que eu tava achando ruim ele falar a palavra. Aí, menina, ele pega e coloca lá uma música. E assim, eu não sei falar de música porque eu não canto. Então, aí ele começou a fazer uns trem com a voz lá, que eu falei, gente, que é isso? Ele falou que não tá conseguindo cantar, Voz, sabe? imagina se com voz, hein? Oh, não, sério. Depois o Wander vai te falar o que ele fez com a voz dele aí. Porque eu só vi que, tipo, aqui nas veias do Wander tava até saltando, assim, dele, né, fazer uns negócios lá. Não sei se é grave, se é agudo, sei lá o que é. Mas eu falei, gente, sem voz tô eu que não sei cantar nada. Aqui. Agora, se você quiser cantar aí, canta aí. Falta 1 minuto pra acabar a live, 1 minuto e meio. Vai cantando aí que uma hora vai acabar. É. Então eu vou cantar um Indar ou aquele do Samuel Mariano, tenho medo. Vou cantar um do Samuel Mariano rápido aqui, que é um pouco fala do meu testemunho para terminar, que ele diz assim, ó. Tenho medo, não me ignore, sou de carne, tenho medo. E apesar de estar com Cristo, esse medo faz parte de um temor que eu tenho em mim. Sinto medo, presta atenção na letra, de ser visto e chamado como a bola da vez. E o medo só aumenta quando é pra fazer o que todo mundo fez. Sinto medo, apenas medo. Medo de quê, da letra? Tenho medo de virar artista e esquecer de mim, esquecer da profecia que dizia assim: quero você fazendo o que eu fiz quando fui na terra. Tenho medo de ir pros braços da galera em vez de ir pros teus, e no final do meu sonho ver o que aconteceu. Eu preciso hoje vencer essa guerra. Não preciso ser o melhor, nem mostrar o que eu já fiz.